Deus, neste momento, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, debaixo, Senhor, da tua presença, no seu culto, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja ali naquele momento também, infantil, com as professoras que vão falar da tua palavra, Senhor, para essas crianças, que entre nesses corações, que possamos, Senhor, ver frutificar, Senhor, em cada desenvolvimento, Senhor, dessas crianças, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Pastor, o senhor me chama? Pastor Josias. Pastor Josias. E? Bom dia. Nós estamos gratos ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede nesta manhã, estar na sua casa, louvando e bendizendo o seu nome. Obrigado. E eu acredito que toda vez que a gente tem a oportunidade de falar algo a respeito da palavra de Deus, é sempre um desafio estar aqui falando com os irmãos daquilo que Deus coloca em nossos corações, e uma grande responsabilidade, porque a gente sempre, quando tem o privilégio de falar da palavra de Deus, deve ter sempre aquele cuidado, voz de Deus e não de homens. E é algo muito extraordinário, porque Deus fala conosco. O pastor Guilherme falou aqui a respeito dos irmãos do Ministério de Louvor, e eu vejo, louvo a Deus por esse cuidado, né? O Bruno, com toda a sua equipe, de estar sempre caminhando com o texto. E nós cantamos aqui, foi falado a respeito do Espírito Santo de Deus, e algo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e que vem também para mim como um aprendizado, porque eu, algumas vezes nos cânticos, eu sempre tive esse hábito, não sei se você já percebeu. Tem algumas músicas que eu olho para a música e fico pedindo graça a Deus para viver aquilo que eu estou cantando, seja realmente aquilo que eu estou falando, aquilo seja uma realidade na minha vida, porque haverá momentos que, como muitos irmãos estavam aqui na frente, uns estavam agradecendo a Deus, outros passando por lutas, outros passando por dificuldade, mas também crendo que uma vez você cantou que o Senhor está com você todos os dias. Você canta que o Espírito Santo mora em você, que você é templo do Espírito Santo, que você é morada de Deus, e a gente precisa ter a convicção daquilo que nós falamos, daquilo que nós cantamos, porque há situações que o inimigo vai fazer, como fez na vida de Jó, se realmente é assim, e você crê, e você confia nesse Deus, e você realmente espera nesse Deus. E quando eu penso nessa música, que eu penso nessa letra, e em alguns momentos eu fico escutando a igreja cantar, e eu fico lendo aquela palavra e pedindo graça a Deus para que Deus coloque aquilo realmente na minha vida, para que eu consiga viver aquilo que eu estou cantando, aquilo que eu estou pregando, aquilo que eu estou lendo na sua palavra, aquilo que eu estou ouvindo na casa do Senhor.
E eu tenho pensado, tema, quando o irmão Bruno pensou, geralmente acontece, não sei se acontece com os outros pastores, ou os irmãos que têm a oportunidade de falar a respeito da palavra de Deus, geralmente o tema da mensagem é sempre a última coisa que você faz. Eu, pelo menos, eu tenho esse hábito, porque enquanto eu estou preparando a mensagem, vem muita coisa que eu podia trabalhar, mas geralmente quando eu preparo a mensagem, que eu vou começar a estudar a mensagem para saber o que falar, qual o tema dessa mensagem. E aí eu pensei, falei com o Bruno e modifiquei um pouquinho, mas estou dentro dessa linha do que eu passei para ele. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos é Gálatas capítulo 5, e falar sobre o evangelho que recebemos, porque Paulo vai fazer uma advertência aos Gálatas a respeito do evangelho que aquela igreja estava recebendo. E ele começa, eu acho impressionante, fantástico, quando Paulo começa na sua carta aos Gálatas, e que vem como aprendizado para mim, para você, é a primeira certeza, a primeira convicção de que Paulo foi chamado apóstolo por meio de Jesus Cristo. Ou seja, eu e você precisamos ter a convicção de que fomos chamados por Deus, fomos chamados por Ele. Eu tenho a certeza, o meu nome foi citado ali em João 17. Essa é a convicção de Paulo. Mas os cristãos da Galácia, eles estavam enfrentando diversas dificuldades, e que Paulo, no capítulo 1, ele diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, capítulo 1, versículo 6 a 8, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando e querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregasse um evangelho diferente daqueles que lhe pregamos, seja amaldiçoado. Gálatas 6, versículos Gálatas 1, versículos de 6 a 8. E ele afirma que eles estavam indo também. Há situações na vida do crente que ele estava indo também, mas começa a dar ouvido a determinadas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. A gente vai perceber aqui na nossa caminhada. E Paulo começa a ensinar aquela igreja sobre essa importância do evangelho, sobre essa importância de que nós precisamos ler a palavra, meditar na palavra do Senhor, porque ele diz que nós somos tentados a todos os momentos e somos direcionados para dar ouvido a muitos ensinamentos. E aí a gente abandona os nossos princípios, abandonamos as nossas convicções, as nossas crenças, para agradar A ou B, para nos encaixar, entre aspas, no grupo, para não nos sentir excluídos, para ficar bem diante das pessoas, e a gente acaba ouvindo e aceitando determinadas coisas que não estão na palavra do Senhor. Mas ele, conforme o texto que foi colocado aqui em Gálatas capítulo 5, eu quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus, a Bíblia precisa ser lida, precisa ser estudada, nós precisamos ler a palavra do Senhor
pausadamente. Olha só o que ele diz: eu quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito, que Espírito? O Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque a natureza humana, versículo 17 do capítulo 5, é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza quer. Os dois são inimigos, por isso vocês não podem fazer o que querem. Existem duas naturezas, hein? Na minha vida, na sua vida. Eu não sei de que área ela vai, em determinado momento, acontecer, mas é uma luta, a todo momento. Em todos os momentos das nossas vidas, estaremos agradando a um e entristecendo a outro. Não tem como fazer aquilo que a carne pede e agradar o Espírito Santo de Deus, o que é uma luta. Os dois são inimigos. Versículo 17: por isso vocês não podem fazer o que querem. É uma luta. Mas o versículo 18 ele diz assim: mas o Espírito de Deus, se é que o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, as feitiçarias, inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. A palavra de Deus. Não tem como eu querer ficar bem com um determinado grupo, eu querer fazer parte daquele grupo e aceitar isso. É a palavra do Senhor que diz. Se é que o Espírito Santo de Deus guia as nossas vidas, essas coisas são imoralidade. Não posso concordar. Impureza, ações indecentes, feitiçarias, inimizades, brigas, ciúmes, acesso de raiva. Se fosse naquele tempo, meu irmão, já precisa da graça. Porque eu já ouvi isso. Olha, se fosse naquele tempo, pronto, já precisa da misericórdia de Deus, porque o velho homem apareceu. Você dá muita sorte. E não fosse, olha, se fosse há 10 anos atrás, rapaz, eu sei não, eu estaria preso, estaria respondendo a um processo. Precisa da graça de Deus. Ainda não recebeu o Evangelho, recebeu outro Evangelho, não este está sendo pregado aqui. Mas o texto diz que coisas parecidas. A Bíblia é perfeita. A Bíblia é perfeita. Eu não posso ler apenas um texto e fazer daquilo como único aprendizado, porque a Bíblia é perfeita. Quando Paulo fala de coisas parecidas com essas, eu fui pensando em Provérbios. Comecei pensando em Provérbios. Que coisas parecidas são essas que Paulo, talvez por questão de tempo, da idade, a dificuldade de escrever, e me lembrei de Provérbios. Provérbios é uma coisa assim também fantástica. Toda a Bíblia é fantástica, né? E capítulo 6 de Provérbios, ele fala que Deus abomina e detesta determinadas coisas. No capítulo 6, versículo 16 a 19. Se você quiser olhar aí, conferir aí na sua Bíblia, faça como os crentes bereanos, confira aí na sua Bíblia. Olhos altivos. Aí eu fui pensar, o que é uma pessoa de olhos altivos? É porque a Bíblia tem determinadas coisas que você precisa ler com o dicionário do lado, né?
uma concordância, procurar aqui e ali para saber qual a finalidade. Não é vergonha não. Não é vergonha não. Porque o dicionário, e você vai procurar em vários dicionários, você vê que cada um tem uma visão, nossa, maravilhosa. Óleos altivos. Sabe o que são óleos altivos? Isso o Senhor não gosta. Ele detesta. É quando olha assim, ó. Nossa. Misericórdia. É porque eu estou sem óculos. Quando óleos altivos é aquela atitude quando você olha para outra pessoa de cima a baixo. E olha, é mais profundo, com desprezo. Língua mentirosa é a palavra de Deus. Mãos que derramam sangue inocente. Parece que Salomão está olhando para a cidade do Rio de Janeiro. Coração que trama maldade. Há pessoas que estão tramando a maldade, estão perguntando quem nos vê. Mas o salmista fala que de tudo Deus toma conhecimento. Nada foge do controle de Deus. Coisas parecidas que o Senhor não gosta. Peste que se apressa a fazer o mal. Se você for pensar, cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, grandes cidades aí, muita gente assim, testemunha falsa, e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Está aqui na palavra do Senhor. E Paulo fala assim: eu repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Porque há pessoas que fazem essas coisas e acham que naquele dia o Senhor vai passar a mão na cabeça e vai aliviar. Mas a Bíblia é perfeita. A Bíblia é perfeita. A palavra de Deus é viva, é eficaz. E ela recomenda. E Paulo fala assim: os que fazem essas coisas de maneira nenhuma vão receber o reino de Deus. Ah, meus irmãos, tem muita gente brincando com o Evangelho. Tem muita gente brincando com coisa séria. E isso não é coisa minha. Paulo está escrevendo para essa igreja e ele pergunta: é esse o Evangelho que recebemos? Quando eu olho para alguém, eu olho para uma pessoa, seja lá onde for, no trabalho, na igreja, na condução, e eu olho aquela pessoa com desprezo, olhos altivos, uma pessoa que se sente superior a outra. Nós não somos superiores a ninguém. Nós estamos respirando, nós estamos vivos, nós estamos na casa do Senhor, porque a misericórdia do Senhor se renovou esta manhã e a gente consegue ver mais um dia. Mas eu não sou superior. Quem é superior é Ele. Essa semana eu vi alguém falando assim: olha, é uma coisa que mexe tremendamente os nossos corações. Tem muita gente que fala em nome de Deus, quando na verdade Deus não disse nada. Tem muita gente que diz para você que para você receber o poder de Deus, você precisa cair na graça, na unção. E isso não é verdade. A palavra de Deus, pelo contrário, e muitas vezes quando Deus falava com o homem, Ele fazia o quê? Pedia para que o homem se colocasse de pé para falar com Ele. Deus nunca jogou ninguém no chão. É outro evangelho que ensina isso. Quando Deus fala conosco, Ele pede para nos colocar de pé. Ele vai falar conosco. E tem muita gente que vai atrás de qualquer coisa, sabe? Tipo daquela história: olha, Deus me mostrou, Deus me revelou, Deus vai fazer assim, assim e assim.
a gente precisa ter muito cuidado. Eu aprendi, não vou dizer que eu já nasci crente e sabendo como lidar com essas situações, mas eu fui aprendendo com a experiência, com o tempo, e eu falava assim para a pessoa: se Deus mostrou para você, se Deus falou para você, Ele tem que falar comigo, Ele precisa falar comigo, porque se Ele falou para a irmã, falou para o irmão a meu respeito, eu vou esperar que Deus faça isso comigo, Ele fale comigo, eu não vou atrás de qualquer coisa. Gideão aconteceu, eu acho que, me ajudem, Gideão, quando foi chamado por Deus, ele pede a Deus que realmente o prove para ele que ele estava chamando. Ah, Senhor, olha, se chover aqui e ficar seco ali, é isso, Gideão? É o Senhor que está falando. Ah, Senhor, tem misericórdia, agora eu vou fazer o contrário. Se chover lá e ficar seco aqui, é realmente o Senhor que está falando conosco. E a gente, às vezes, a gente vai atrás de determinadas coisas e acaba depois parando no gabinete pastoral e fala assim: pastor, eu estou frustrado com Deus, estou decepcionado com Deus. Existe até um livro com esse nome, né? Decepcionado com Deus, porque Deus falou que ia fazer, Deus falou que ia fazer isso e aquilo, Deus mostrou, Deus revelou, e eu fiquei esperando. E aí eu penso assim: será que Deus fala conosco? De que maneira Deus fala conosco? Antigamente, como diz o livro de Hebreus, Deus falava através de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, e nesses últimos dias Ele tem nos falado através de seu Filho Jesus Cristo. E tem muita gente esperando Deus falar com ele. Deus fala conosco? Deus fala conosco? Sim ou não? Sim. Através de quê? De Cristo, da palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você quer ouvir Deus falar com você? É de Gênesis e Apocalipse Deus fala. Você, o outro evangelho, ensina que você precisa receber o Espírito Santo, mas se você é um crente em Jesus Cristo, a Bíblia diz que somente o Espírito Santo é que faz isso. É somente o Espírito Santo de Deus que me convence a você, a mim e a você, de que eu preciso da graça salvadora de Cristo Jesus. Então, uma vez que eu entendi que Ele falou comigo, eu recebi o Espírito Santo primeiro. Eu não tenho que buscar o Espírito Santo, Ele já está na minha vida. Nós cantamos aqui que Ele é morada, o nosso corpo é morada do Espírito Santo de Deus. E aí, quando eu penso nisso, eu preciso ter o cuidado de não permitir que a vontade da carne prevaleça, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Eu preciso agradar ao Senhor e não agradar às paixões. Há momentos que a gente vive e que a gente fica torcendo para que algumas situações que você vê aí na televisão às vezes a gente fala assim: ah, Senhor, e a justiça seja feita, e a gente fica torcendo, às vezes até determinadas situações, que fulano se dê muito mal, porque ele cometeu um delito, a gente viu isso agora, recentemente, aqui na rodoviária do Rio de Janeiro, e o medo de acontecer aquilo que aconteceu naquele ônibus no 74. Eu acredito, irmãos, a gente, às vezes, não é nenhuma crítica, mas às vezes a gente fica tão enchendo as pessoas de tantas informações, mas não pedimos a Deus: Senhor, tem misericórdia,
age nesse negócio. Mas muitas vezes as pessoas torcem para que aquela pessoa que está cometendo aquele delito seja de fato punida naquele instante. Mas é uma pessoa que precisa da graça, da misericórdia do Senhor. E aí, a outra pergunta é o que eu faço para você, e que os irmãos vão me ajudar. O que Deus vai fazer? Porque você vai escutar só, Deus vai fazer assim, 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 assim. Mas o que Deus promete para Jeremias, o que ele vai fazer? Jeremias 33, versículo 3. O que Deus vai fazer? Coisas grandes e firmes que você não sabe. Eu não preciso de outra revelação. Coisas grandes e firmes que eu não sei, que você não sabe, é o que Deus vai fazer. E aí, nós louvamos a Deus, porque os irmãos vão concordar comigo, que essa igreja aqui tem um compromisso, essa igreja aqui tem uma responsabilidade, e é pregar a verdade. Nós estamos caminhando para tempos muito mais difíceis de pregar a verdade. Nós estamos vivendo um tempo que muitos pastores vão ser conduzidos à prisão por falar a verdade. Se você for estudar a história do cristianismo, muitas pessoas que perderam a vida por confessarem que Jesus é o único caminho que os conduz aos céus. Muitas pessoas que perderam a vida, não só entre os discípulos, os apóstolos, mas muitos irmãos que perderam a vida por causa desse evangelho. Você está preparado? Você está preparado para pregar sempre a verdade? Mas, versículo 7 do capítulo 5, ele diz assim: quem vos impediu de obedecer à verdade? E quando a gente pensa em todas as situações que a gente ouve a respeito do Evangelho, as pessoas estão esquecendo, como o pastor Sandro, ele falou no dia que ele estava pregando aqui, e naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, nós fizemos maravilhas, olha, foi tanta coisa tremenda, Senhor, olha, mas eu fiz tanta coisa, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Mas o texto diz assim: eu nunca os conheci. E tem pessoas que vão atrás de sinais, de maravilhas, de coisas extraordinárias. Não estou dizendo que aquela pessoa que você tem como gosta, né, que você admira, não estou dizendo que está se encaixando. Deus é quem sabe. Porque a gente não tem poder nenhum de expulsar demônios, de fazer coisas extraordinárias, não temos poder nenhum. Quem faz isso é o Senhor. Eu não posso dizer: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha, não foi eu, não somos nós, é o Senhor. E precisamos ter bastante cuidado, porque quando Deus fala com a gente, quando Deus fala conosco, diz o salmista que muita paz tem aqueles que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Quando Deus fala conosco, nós sentimos essa paz no coração. A gente chega na igreja, o pastor não sabe, os irmãos não sabem,
ninguém sabe daquilo que nós estamos vivenciando, ninguém sabe, ninguém soube lá no grupo, porque às vezes eu coloquei no grupo, mas são situações que ninguém sabe que eu estou passando, e através de uma música, através de um louvor, através de uma ministração aqui na hora do louvor, através de um testemunho aqui na frente, através da palavra, eu sinto essa paz no meu coração, porque Deus está falando conosco, Deus está falando comigo, Deus está tratando a minha vida, Deus está tratando com a vida da igreja, Deus está cuidando da sua igreja, as coisas estão perfeitas. O louvor, a música, é claro que tem coisas que às vezes a gente precisa combinar aqui, mas tem coisas que não está no combinado, e a gente sente paz no nosso coração. Olha, talvez para você não foi 99%, mas para mim foi 100%. Eu ouvi Deus falando, porque o pastor não sabia, aquela irmã não sabia, aquele irmão não sabia, eu não falei com ninguém, e Deus tratou com a minha vida. Muita paz tem aqueles que amam a palavra do Senhor. E aí o texto onde a gente quer chegar, ele diz que o Espírito Santo que nos deu a vida, versículo 25, controle também a nossa vida. Eu vou repetir, que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Olha, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me ajude aqui, nessa área. Amor. Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me ajude nessa outra área, que é a alegria, que é o fruto do Espírito Santo. Paz, paciência. Se o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida, nos dando paciência, delicadeza. Pisou no nosso pé, não, né? Pisou no nosso, né? Delicadeza. Não, tudo bem, está tudo bem. Se o Espírito de Deus que nos deu a vida precisa também controlar a nossa vida, bondade, fidelidade, humildade. Agora, uma coisa que eu acho tremendo também é que o Espírito Santo de Deus que nos deu a vida, ele precisa nos ajudar a controlar os nossos temperamentos. Ele fala de domínio próprio. Eu não consigo. É só o Espírito Santo de Deus me ajudando. Eu preciso diariamente, todos os momentos da minha vida, em todas as circunstâncias, eu preciso da ajuda do Espírito Santo de Deus para que ele me ajude a controlar os meus temperamentos. Esse é o Evangelho que nós recebemos. O Espírito Santo está vivo. O Espírito Santo mora nos nossos corações. Uma vez eu conversando com uma pessoa, vocês vão entender de que eu estou falando, disse que o Espírito Santo é uma força. Eu disse, olha, o Espírito Santo não é uma força. Ele tem força, mas ele não é uma força. Ele é uma pessoa. Ele ama, ele fala, ele intercede, ele chora, ele se alegra. Ele é uma pessoa. E isso é uma ofensa a Deus. Dizer que o Espírito Santo é apenas uma força. O Espírito Santo não é o cara lá de cima. O Espírito Santo é Deus. Mas para a gente ficar bem com a sociedade, a gente vai aceitando esse tipo de argumentos. O Espírito Santo não é o cara lá de cima. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Sem Ele, não tem como viver o Evangelho. Sem a ajuda dele, não tem como controlar esses sentimentos na minha vida, na nossa vida. Mas para finalizar, eu quero pensar com você sobre esses últimos dias que nós estamos vivendo e contemplando tanta coisa. Quero falar sobre paz. Paz. A gente vive num mundo muito turbulento. Quem está acompanhando aí na mídia,
a guerra, a Rússia e a Ucrânia, Israel, e aí entram os outros países, entram muitos países em desentendimento, porque acham que deveria fazer assim, fazer aquilo outro. Mas a palavra paz, no termo hebraico, shalom, nós falamos aqui, shalom, no termo grego, é justiça. Quem é mais antigo aqui sabe muito bem que até nas feiras livres acontece muita injustiça. Existe a balança. A justiça aqui no termo grego é uma balança, que ela tem dois pratos, e esses dois pratos precisam estar em equilíbrio. E aí, geralmente na feira, isso acontece muito. O rapaz joga lá um prato e deu 2 quilos. Nossa, rapidinho. Hoje na tecnologia você fica ali esperando 110, 115, 120, 115, deu 115 gramas. Mas lá não. Nessa balança, esse tipo de balança, jogou lá o produto lá, jogou um peso, 2 quilos, deu 20 reais. Beleza, nossa, comprei 2 quilos, você levou 1,8 kg para casa. Esse é o termo da palavra paz, no grego. E diz o Salmo 85 que a justiça e a paz, elas se abraçam. Precisa estar equilibrado. A justiça é uma vontade imensa, constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que é devido. Isso é justiça. São duas referências: ser justo para com Deus, mas ser justo com o próximo. Porque o outro evangelho vai ensinar para você que você precisa ser justo com Deus, mas o próximo é olho por olho, dente por dente. Mas a justiça de que Paulo está dizendo aqui é ser justo para com Deus e com o próximo. Uma não pode ser menor do que outra. As duas precisam andar juntas. O salmista, quando fala sobre a importância de estar na casa de Deus, ele faz uma recomendação para nós. O evangelho que nós recebemos de Cristo: ore pela paz de Jerusalém. Ore pela paz de Jerusalém. Jerusalém, aqui hoje, ela representa todas as nações. Porque no contexto lá de Atos, Jerusalém, ficar em Jerusalém, que é a cidade ali onde os discípulos estavam. Mas Jerusalém hoje são todas as nações. Será que a gente separa alguns momentos da nossa vida, nosso devocional, nosso culto a Deus, e a gente para orar pelas nações? Porque é muito importante quando a gente está no período de campanha de missões, mas eu preciso orar para que haja paz às nações. E essa paz, ela só pode ser alcançada, ela só pode ser perfeita quando as pessoas abrirem seu coração. Não está em pauta no Congresso, em nações nenhuma, essa questão. E só haverá paz entre Rússia e Ucrânia, entre Israel e os palestinos, quando o Evangelho chegar ao coração dessas pessoas, porque é somente o Espírito Santo de Deus é que pode dar a verdadeira paz. Pode ser que daqui mais um tempo aquela guerra cesse, haverá uma paz superficial, mas a paz verdadeira é somente Jesus. Ore pela paz de Jerusalém. Você quer ver prosperidade? Prosperarão aqueles que te amam. Porque o outro evangelho ensina que você precisa prosperar, mas a prosperidade que a palavra de Deus diz aqui é essa: prosperarão aqueles que amam Jerusalém.
prosperarão aqueles que intercedem pelas nações, para que haja paz na cidade. Haja paz dentro dos teus muros. O salmista talvez caminhou por aqui. Haja paz na cidade do Rio de Janeiro. Haja paz na cidade de São Paulo. Haja paz no Paraná. Haja paz no Rio Grande do Sul. Haja paz dentro dos teus muros. Haja paz no teu bairro. Ah, pastor, não é muito difícil. Mas eu preciso pedir, Senhor, que haja paz na minha cidade, que haja paz na minha vida, haja paz na minha família, que haja paz na minha casa. Mas, pastor e irmãos, é muito difícil. Que haja paz. Essa é a proposta de Deus. Que haja paz na sua casa, que haja paz na sua família. Aquele caso que você pode estar julgando que é impossível Deus fazer. A palavra de Deus é perfeita. O evangelho que nós pregamos é esse evangelho que transforma, é esse evangelho que dá paz. E, para finalizar, que haja paz em ti, que haja paz no teu coração, que haja paz que quando você apresenta a Deus alguma coisa, o Senhor já tomou nota, o Senhor já tomou conhecimento. Senhor, faça como aquele rei que recebeu a ameaça que a cidade ia ser invadida. Ele abriu, jogou as cartas ali diante de Deus e apresentou a Deus a sua causa. E Deus falou para ele: fique tranquilo, porque eles não vão entrar nessa cidade. A gente precisa ter paz nos nossos corações. Se Deus falou comigo, se a palavra de Deus falou comigo, eu tenho que ter paz no meu coração. Eu preciso que o Senhor dê paz na minha casa, na minha vida, na minha família. Eu preciso acreditar de que Ele tomou conhecimento da minha causa e que Ele vai fazer coisas grandes e firmes que eu ainda não sei. É esse evangelho que nós pregamos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós glorificamos o Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo perdão que recebemos de Ti, obrigado pelo cuidado que recebemos de Ti nessa manhã, obrigado pela presença do Teu Espírito Santo nessa manhã, nas nossas vidas. Que haja paz na cidade do Rio de Janeiro, que haja paz entre as nações, que haja paz na minha casa, que haja paz na minha família, e que haja paz no meu coração, porque eu creio que o Senhor tem coisas tremendas, maravilhosas na minha vida, nas nossas vidas. Obrigado pela essa certeza. Que Teu Espírito Santo nos ajude a caminhar dessa forma, Senhor. Que o fruto do Espírito Santo de Deus apareça nas nossas vidas. Que o bom perfume de Cristo apareça nas nossas vidas, Senhor. Que as pessoas, ao olhar para mim, para os meus irmãos, não vejam aquele ali é membro daquela igreja, não, Senhor. Que as pessoas vejam em nós o aroma, o perfume, sintam o aroma, o perfume de Cristo Jesus. Que as pessoas olhem para nós e digam: vejam que aquele que vai ali é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus. Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua ajuda. Receba a nossa gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar e louvar ao Senhor. Vamos dizer assim: se alçarmos no mar da vida, quiser te afogar, segura a mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiser
Nós já vamos para a nossa cadeira, que nós possamos confiar nesse Deus. E eu, de público, quero agradecer ao pastor Josias por ter sido instrumento de Deus para falar profundamente ao meu coração essa mensagem. Fui tremendamente abençoado. Eu vi o Espírito Santo, ouvi o Espírito Santo de Deus falar comigo através dele. Que Deus continue me usando e me abençoe. Uma boa bebida para todos, Deus abençoe. E daqui a pouco, meio-dia, o pessoal do coral vai estar tendo um dia de paz. E logo mais, às 18 horas e 30 minutos, temos nosso culto. E estaremos refletindo ainda sobre a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2. Vamos continuar adorando a Deus? Não temas, segue adiante, e não